Dos bailes a Bridgerton. Uma breve história das debutantes e da temporada social. Apresentando vestidos de baile, solteiros cobiçados e uma chance de conhecer a realeza, o mundo das debutantes certamente parece glamuroso. Mas como era realmente a vida dessas jovens escolhidas para serem apresentadas à sociedade? Em 17 de julho de 1958, Sandra Seagram, a última debutante apresentada à família real no Palácio de Buckingham, fez uma reverência à rainha-mãe e ao príncipe Philip, duque de Edimburgo. A rainha Elizabeth II estava indisposta e não pôde comparecer à cerimônia histórica. Seagram era uma canadense de 20 anos e bisneta de Joseph M. Seagram, o fundador da destilaria Seagram Whisky em Waterloo, Ontário, que se tornou a maior proprietária de linhas de bebidas alcoólicas do mundo. A Canadian Press relatou que Seagram, cuja mãe e avó também foram apresentadas à corte, foi uma das 40 debutantes canadenses apresentadas junto com cerca de 200 outras garotas da Commonwealth. Em março do mesmo ano, Fiona McCarthy foi uma das 1.400 debutantes apresentadas em grupos de 400 ou 500 pessoas à rainha e ao príncipe Philip. Em suas memórias, Last Courtesy, The End of the Debutantes, McCarthy escreveu: Impossível estar lá e não estar ciente da longa linhagem de nossos predecessores, que remonta às ingênuas do final do século XVIII, conduzidas por suas mães aristocráticas de cabelos empoados para fazer uma reverência à rainha Charlotte em sua festa de aniversário. As debutantes escocesas fizeram sua reverência à monarca no Palácio de Holyrood House, em Edimburgo, em 3 de julho de 1958. A tradição da temporada social durou quase 180 anos, durando oficialmente do reinado de George III até a falecida monarca, a rainha Elizabeth II. Durante esse tempo, jovens mulheres de famílias ricas ou bem relacionadas faziam sua estreia formal na sociedade fazendo uma reverência ao monarca. Após essa apresentação formal na corte, as debutantes participavam da temporada, uma série de ocasiões sociais onde elas podiam formar amizades duradouras com outras jovens mulheres da elite e conhecer maridos igualmente ricos e bem relacionados. Uma debutante era considerada especialmente bem-sucedida se ficasse noiva após uma única temporada, mas no século XX, a maioria das debutantes participava de pelo menos 2 temporadas sociais e buscava realizações e trabalho de caridade antes de seus casamentos. O que é uma debutante e quem podia se tornar uma? O termo debutante ou deb, do francês debutante, que significa iniciante feminina, é usado para se referir a uma jovem mulher, tipicamente de origem familiar aristocrática ou rica, que tem idade para ser apresentada à sociedade como parte de uma estreia formal, possivelmente em um baile de debutantes e como parte de uma temporada de eventos sociais. As idades das debutantes variaram ao longo da história, mas geralmente ficaram entre 16 e 18 anos. O que as debutantes vestiam? McCarthy lembrou que os preparativos para a temporada duraram vários meses antes das apresentações. As debutantes passavam alguns meses em uma escola de aperfeiçoamento antes de suas apresentações, aprendendo uma língua estrangeira e aperfeiçoando sua dança, comportamento e a importantíssima reverência real. Um novo guarda-roupa era essencial. McCarthy lembrou que toda debutante precisava um mínimo de 6 vestidos de dança, dos quais um deveria ser branco para o baile da rainha Charlotte em maio. 2 ou 3 dos vestidos precisavam ser longos e relativamente formais, para os bailes mais grandiosos em Londres. Os outros poderiam ser curtos, para bailes no campo. As debutantes também precisavam de vários vestidos de dia em seda ou chiffon, adequados para Ascot, Henley, o 4 de junho em Eton. Outras necessidades eram sapatos, luvas, bolsas e especialmente chapéus. Embora uma debutante pudesse ter um vestido feito sob medida para sua apresentação na corte e para seu próprio baile de debutantes, na década de 1950, as debutantes e suas mães frequentemente escolhiam o restante de seu guarda-roupa em lojas de departamento da moda de Londres como a Harrods. Uma vez que a temporada começava,
Havia meses de funções sociais quase constantes, como almoços, chás e bailes de debutantes, este último incluindo o baile da Rainha Charlotte, nomeado em homenagem à rainha consorte de George III, no qual o convidado de honra, geralmente um membro da família real, cortava um bolo de quase 2 metros de altura. As datas desses eventos tinham que ser escolhidas cuidadosamente para evitar conflitos entre si. Quando a temporada de Londres chegava ao fim em meados do verão, havia festas e danças em casas de campo e uma temporada escocesa no outono. Nem todas as debutantes participavam de toda a temporada, e aquelas que visitavam Londres do exterior podiam retornar para casa logo após a apresentação na corte. Para as jovens que participavam de toda a temporada, havia eventos sociais quase constantes de março a outubro e oportunidades de fazer novas amizades e conhecer maridos em potencial. Quando foi o primeiro baile de debutantes? A apresentação de jovens mulheres aristocráticas ao monarca na corte inglesa é uma tradição que data pelo menos do reinado de Elizabeth I, que escolheu suas damas de companhia de famílias proeminentes. A estrutura da temporada social, que durou até 1958, no entanto, surgiu no reinado do rei George III em resposta à mudança no relacionamento entre a família real e a sociedade. Os monarcas georgianos foram alvo de cobertura satírica da imprensa que enfatizou a frugalidade do rei George e da rainha Charlotte, e a extravagância do futuro rei George IV. George III combateu essa má imprensa criando a Circular da Corte para divulgar o trabalho da família real e se envolvendo em trabalhos mais filantrópicos. Em 1780, a rainha Charlotte presidiu o primeiro baile da rainha Charlotte, que não apenas comemorou o aniversário da rainha, mas arrecadou dinheiro para o Hospital Queen Charlotte's em Chelsea, um dos hospitais de maternidade mais antigos da Europa. Como Kristen Richardson observa em The Season, A Social History of the Debutante, o rei George III e a rainha Charlotte expandiram e nutriram uma temporada social recém-codificada. A estreia de jovens mulheres na sociedade de elite tornou-se intimamente associada ao trabalho filantrópico da família real. Uma apresentação formal na corte tornou-se o ponto alto de uma temporada social de bailes, festas e eventos esportivos em Londres, que durava do intervalo da sessão de Páscoa do Parlamento até o encerramento e o início da temporada de caça à perdiz no campo em agosto. Quem podia se tornar uma debutante? O contexto social das debutantes apresentadas na corte britânica começou a se expandir lentamente durante o reinado da Rainha Vitória. Um manual de etiqueta de 1859 de James Hogg, The Habits of Good Society, declarou que, além dos membros da aristocracia, as esposas e filhas do clero, de oficiais militares e navais, de médicos e advogados podem ser apresentadas. Essas são as profissões aristocráticas. As esposas e filhas de comerciantes ou homens de negócios, exceto banqueiros, não têm direito à apresentação. No entanto, embora muitas damas dessa classe tenham sido recusadas à apresentação no início deste reinado, é certo que muitas foram apresentadas desde então, seja por acidente ou por um sistema de tornar a rainha mais acessível. As herdeiras americanas mais ricas no final do século XIX e início do século XX aspiravam à apresentação na corte britânica, onde poderiam encontrar aristocratas proprietários de terras em busca de esposas com fortunas independentes. Como apenas uma mulher que tivesse sido apresentada na corte poderia recomendar uma debutante para a apresentação, mulheres aristocráticas com títulos, mas poucos recursos financeiros, às vezes aceitavam pagamentos de famílias ricas de ambos os lados do Atlântico para facilitar a apresentação de uma debutante na corte, expandindo assim o número de jovens mulheres apresentadas. Enquanto o contexto social de uma debutante aceitável se expandia, os rituais na corte se tornaram cada vez mais formalizados no século XIX, como Fiona McCarthy observa. Em 1837, quando a Rainha Vitória ascendeu ao trono, o termo debutante era de uso geral e as jovens eram convocadas para as salas de estar da Rainha Vitória, então mantidas no Palácio de St. James, para fazer sua entrada na sociedade. O código de vestimenta era, neste ponto,
o elaborado vestido longo branco da corte com cauda de 10 pés, véu branco místico, cocar de penas de avestruz e luvas brancas até o cotovelo. As debutantes passavam meses praticando suas reverências formais, com o joelho esquerdo travado atrás do joelho direito e descendo lentamente, olhando para frente, sem a menor oscilação. A prática de jovens mulheres de elite entrarem na sociedade por meio de uma apresentação formal de debutante logo se espalhou pelo mundo. No Império Britânico mais amplo, as debutantes eram apresentadas ao vice-rei, governador ou, depois que os domínios alcançaram o autogoverno, ao governador-geral. No Canadá, o governador Lord Elgin realizou um dique em Bytown, hoje Ottawa, em 1853, onde as debutantes eram apresentadas. Como observa James Powell, da Sociedade Histórica de Ottawa, na época da Confederação, em 1867, a apresentação de debutantes ao governador-geral estava a todo vapor com salas de estar realizadas na Câmara do Senado, em Parliament Hill. Na Austrália, o governador e, mais tarde, o governador-geral presidiram as apresentações de debutantes na capital e em regiões mais distantes. A historiadora Berenice Wright escreveu: se essa pessoa, o governador ou governador-geral, visitasse uma área periférica, eles, as comunidades, frequentemente organizavam um baile de debutantes. No Império Britânico e nos domínios, o código de vestimenta era mais relaxado do que no Palácio de Buckingham. O traje formal da corte não era esperado nem exigido. Os Estados Unidos se tornaram independentes da coroa britânica após as guerras revolucionárias americanas, mas mantiveram a tradição de apresentações de debutantes. Nos diques presidenciais de George Washington na Filadélfia e mais tarde em Washington, D.C., que atraíram escrutínio crítico por causa de sua semelhança com uma corte real, as debutantes eram apresentadas ao presidente e à primeira-dama. Os eventos de debutantes continuaram a ocorrer em Washington, D.C. no século XX. A futura primeira-dama Eleanor Roosevelt achou a experiência de se assumir para a sociedade desconfortável, especialmente porque ela fez sua estreia apenas um ano depois de sua bela e confiante prima, Alice Roosevelt, filha do presidente Theodore Roosevelt. Eleanor Roosevelt escreveu: eu sabia que era a primeira garota na família da minha mãe que não era uma beldade, e na fiquei profundamente envergonhada. As apresentações de debutantes americanas não se restringiam aos círculos políticos. Cidades, comunidades e organizações americanas individuais desenvolveram suas próprias tradições de debutantes. Os bailes de formatura do ensino médio começaram a acontecer na década de 1920 e se expandiram em popularidade após a Segunda Guerra Mundial. À medida que o século XX avançava, no entanto, a apresentação de debutantes na corte parecia cada vez mais fora de sintonia com as mudanças dos tempos e a família real tinha menos interesse em presidir essas cerimônias. O rei George V e a rainha Mary aceitaram obedientemente a reverência das debutantes, apenas interrompendo a tradição em 1921 por causa da greve do carvão. Mas em 1936, o novo rei Edward VIII não tinha paciência para a cerimônia de várias horas. Como Anne de Courcy explica em Debs at War, How Wartime Changed Their Lives. No meio das apresentações, o rei fez seu assessor anunciar que o resto poderia se considerar apresentado e saiu para jogar golfe com Wallis Simpson. O rei George VI e a rainha Elizabeth, mais tarde a rainha-mãe, suspenderam as apresentações de debutantes na corte durante a Segunda Guerra Mundial. O baile da rainha Charlotte continuou a ocorrer durante a guerra, mas em 1944, os participantes tiveram que levar sua própria comida e bebida devido à escassez de alimentos e ao racionamento. Mesmo antes da escassez de alimentos causada pela guerra, algumas das próprias debutantes começaram a criticar o desconforto que vinha com as apresentações na corte e a subsequente temporada social. As longas horas de espera para serem apresentadas sem comida ou bebida e a exigência de deixar agasalhos nos carros ou carruagens de espera, independentemente do clima, tinham o potencial de transformar a apresentação em uma provação para as debutantes
e suas famílias. Deborah Mitford criticou seus parceiros de dança nos eventos sociais subsequentes, escrevendo: Nunca vi nada como a coleção de rapazes, todos completamente sem queixo. Para as famílias de jovens elegíveis, a temporada social era cara em uma época em que muitas das aristocracias rurais estavam lutando para manter suas propriedades. Quando Elizabeth II sucedeu ao trono em 1952, tanto a jovem rainha quanto seu marido, o príncipe Philip, se interessaram em modernizar a monarquia, apoiando a transmissão televisiva da cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, em 1953. Compromissos públicos e iniciativas filantrópicas colocaram membros da família real em contato com pessoas de uma ampla variedade de classes sociais, e essas ocasiões reais mais acessíveis significavam que a apresentação de um grupo exclusivo de jovens mulheres de famílias ricas na corte parecia especialmente anacrônica. O príncipe Philip considerou o baile da rainha Charlotte muito idiota e não entendia por que as apresentações de debutantes deveriam continuar a ser realizadas no Palácio de Buckingham. A irmã da rainha, a princesa Margaret, tinha uma crítica diferente das apresentações de debutantes na corte, comentando que tínhamos que acabar com isso. Todas as vadias de Londres estavam entrando. Com o fim das apresentações formais de debutantes na corte em 1958 e o último baile da rainha Charlotte em 1976, as festas nos jardins, que existiam desde o século XV reinado da rainha Vitória, tornaram-se cada vez mais significativas como eventos onde a família real podia interagir com homens e mulheres de todas as esferas da vida. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.